Fala galera! Quem é que começa o vídeo assim, vocês sabem? Fala galera! Curto demais esse canal. Enfim, fala galera, sejam bem-vindos, vindas a mais um vídeo. E hoje eu vou mostrar pra vocês, gente, 12 questões do Enem que eu errei por completa besteira nos últimos anos. Não era pra eu ter errado, mas caí em pegadinha ou não me atentei a uma palavra específica. Vou mostrar pra vocês o que eu errei, por que eu errei, para que vocês não cometam os mesmos erros nesse Enem que já vai ser semana que vem, né? Espero que gostem, espero que não sintam tanto cringe, porque algumas foram muito bobas mesmo, erros muito bobos, mas espero que ajude, né, a vocês aumentarem o número de acertos lá no Enem. Se já gostaram dessa ideia, deixem o like, já comentem alguma coisa, compartilhem com o máximo de amigos possível, porque quanto mais engajamento no vídeo, mais o YouTube recomenda e ajuda o canal, né, também a crescer. Estamos na meta de 1 milhão de inscritos até o Enem. Então, se inscreva, deixe o like, tudo isso eu já vou mostrar para vocês a primeira questão. Dê uma olhada nessa questão, também vou comentar sobre ela no vídeo que sai depois de amanhã, sobre todas as minhas dicas de humanas, linguagens e redação, estratégias, técnicas, etc. Vou falar dessa questão lá também, tá certo? Mas pausem, tentem resolver e eu vou explicar para vocês por que eu errei e por que foi por besteira que eu errei essa questão aqui. Pausa, beleza? Bom, essa questão daqui ilustra o que eu vou dar a dica nesse vídeo de todas as minhas dicas para o Enem, que sai depois de amanhã, de que você deve ler com muita atenção o comando da questão. O comando é a frase que está falando, essa peça publicitária de uma empresa de papel e celulose visa o quê? Esse é o comando. Você sempre deve ler o comando antes de ler o texto, no caso aqui é um texto mais por imagem, mas às vezes é um texto de 3 parágrafos gigantes e complexos que se você não ler o comando antes de ler o texto, depois de você ter lido o texto e partir para o comando, você já esqueceu sobre o que é o texto. Leia sempre o comando primeiro e a resposta às vezes está no comando. Essa questão específica, a resposta estava no comando. O Humbertinho aqui marcou a letra D de dado. Achou que fosse uma peça que estava falando o seguinte: os livros vêm das árvores, então vamos não desmatar, porque senão não vamos ter livros clássicos para ler. Faz sentido, mas leia o comando. O comando está dizendo o seguinte, que essa é uma peça publicitária de uma empresa de papel e celulose. Por que a empresa de papel e celulose iria estar falando não vamos desmatar? O objetivo da empresa de papel e celulose é usar essa madeira, essas árvores, para produzir papel. Então não faz sentido ser uma peça publicitária inteira só para falar não vamos desmatar. A resposta certa, na verdade, como é um anúncio da própria empresa de papel e celulose, é construir uma boa imagem do anunciante. Se você lesse o comando com atenção, se eu tivesse lido com atenção, eu teria me atentado a isso e marcado a resposta certa, ao invés de tentar deduzir quem que fez aquele anúncio. Estava escrito lá. Ao estar escrito, você consegue às vezes eliminar algumas das alternativas que, principalmente em linguagens, você sempre fica em dúvida entre 2, 3, 4. Leia o comando com atenção que a resposta pode estar lá. Essa próxima questão foi do Enem 2019 e foi uma das mais fáceis de humanas. Foi realmente uma das mais fáceis de humanas, falando para que serve a Declaração dos Direitos Humanos. E a resposta certa, antes, pausa, tenta ver, errei essa questão. A resposta certa, naturalmente, era garantir a igualdade. Deixa eu ler. Aqui, ó. A resposta certa era o básico, né? O mais óbvio. A Declaração dos Direitos Humanos visa a defesa dos grupos vulneráveis. Simples isso, Declaração dos Direitos Humanos. Eu botei chifre em cabeça de cavalo. Você conhece essa expressão? Pensar demais em questão simples? Tem questão do Enem que você vai ter que pensar demais sim, mas tem questão do Enem que se você pensar demais você erra. E eu pensei isso nessa questão aqui. Eu marquei letra A, velho. Superar a soberania dos países. Superação da soberania estatal. Porque eu pensei o seguinte, se tiver um país que queira desobedecer os direitos humanos, já não pode mais. Então aquela soberania do Estado de infringir os direitos humanos, ele não tem mais o direito de fazer isso. Fui longe, viajei quando era uma questão super simples. Vai ter questão super simples sim, vou até mostrar uma outra que eu errei no Enem. 2 simples que eu errei no Enem de exatas, ainda nesse vídeo daqui, que eu pensei demais também, acabei errando. Então, se tiver uma questão fácil, dá um passo atrás, pensa, será que é tão fácil assim mesmo? E se você chegar à conclusão de que sim, é uma questão fácil, marca a alternativa que você acha que é. Não tenha medo de questões fáceis, porque tem questões fáceis no Enem. Essa questão foi de linguagens, foi do Enem 2019, e para mostrar de novo para vocês como o comando da questão orienta a sua resposta. O comando da questão falou o seguinte,
não quero ficar por dentro. No texto, o tratamento predominante na mídia sobre a relação entre saúde e corpo recebe a seguinte crítica. Qual que é a crítica desse texto? Eu fiquei em dúvida, se você visse a minha prova, eu fiquei em dúvida entre a letra D e letra E. Letra D fala o seguinte: reiteração dos discursos hegemônicos. Letra E, contestação dos estereótipos consolidados. O texto está justamente criticando essas narrativas hegemônicas. Está falando, essas narrativas aí não são verdade. Isso daí foi só construído ao longo do tempo, mas essa não é a verdade. Essa reiteração dos discursos hegemônicos está errada. Então eu marquei letra D, porque eu pensei o seguinte: poxa, está criticando a reiteração dos discursos hegemônicos. Mas a pergunta não é o que ela está criticando, está perguntando qual que é a crítica. Percebe a diferença? O que ela está criticando ou qual é a crítica? Ela está criticando sim os discursos hegemônicos, mas a crítica do texto é a letra E, contestação dos estereótipos consolidados. Está contestando os estereótipos, essa é a crítica. Está criticando esses discursos hegemônicos, sim, mas a crítica é a letra E. O comando da questão, se você ler com muita atenção e tiver dúvida entre duas, muitas vezes você vai conseguir eliminar a alternativa errada. Essa outra questão também do Enem 2019, peguei algumas dos Enems anteriores, mas a 2019 é o que estava mais fresco na minha mente. Essa questão aqui foi sobre o aproveitamento do bônus demográfico. E o texto estava falando o que era o bônus demográfico, né, que é quando tinha mais porcentagem da população economicamente ativa, pronta para trabalhar. E a pergunta foi o seguinte: não quero receber, não quero ficar por dentro. A pergunta é: a ação estatal que contribui para o aproveitamento do bônus demográfico. Essa você vai sentir muito cringe, tá? Eu marquei atração de imigrantes. Atração de imigrantes, porque eu pensei o seguinte: o país que quer ter mais bônus demográfico, quer ter mais população economicamente ativa, vai atrair imigrantes na idade de população economicamente ativa. Faria sentido, né? Porque, poxa, eu quero aumentar o bônus demográfico, então eu vou atrair mais imigrantes para ter uma maior parcela da população naquela idade. Mas a pergunta não era sobre como aumentar o bônus demográfico, como ter bônus demográfico. A pergunta era como aproveitar o bônus demográfico. Como você aproveita? Pô, tem uma galera, muita galera aqui na população economicamente ativa. Vamos qualificar a mão de obra. Porque se eu qualificar a mão de obra, vou conseguir gerar novos empregos, vou conseguir que tenha menos desemprego, vou conseguir mesmo evoluir o país, né? Desenvolver novas tecnologias, etc, etc. Aproveitamento do bônus demográfico, não o aumento do bônus demográfico. Cuidado com o que o comando está falando. Próxima questão de humanas linguagens, qual que é? Dá uma olhada nessa daqui e a pergunta é: entre as estratégias argumentativas, não quero ficar por dentro, utilizadas para sustentar a tese apresentada nesse fragmento, a recorrência de quê? Em primeiro lugar, percebe, eu já fiz um vídeo há alguns dias sobre redação, todas as minhas dicas de redação para o Enem, e lá eu falei sobre a tese. E eu falei que nesse vídeo de hoje daqui eu ia falar também sobre tese. A tese na redação, que é uma frase específica que orienta todo o seu texto, é diferente do que a tese está falando aqui. Qual que é a tese desse texto? Não tem uma frase específica para o argumento central. A tese aqui, no caso, é o que o texto inteiro está argumentando, é a ideia central do texto. Só cuidado com isso, tá? Porque a tese na redação precisa ser uma frase específica, e aqui está falando tese como sinônimo de ideia central do texto. E falou recorrência de. Então o que se repete para defender a tese? Primeira coisa, qual que é a tese desse texto? Está dizendo que é imprevisível. Você está tentando fazer alguma coisa, mas muda todos os planos. Você está pensando em fazer alguma coisa, mas aí catapoft. Então a tese é essa, que o universo é imprevisível. E para provar que o universo é imprevisível, o que ele faz? Ele usa essas oposições. Você está pensando em fazer alguma coisa, mas já era. Mas. Então a resposta certa era justamente essa. Era a recorrência de construções de oposição para enfatizar que as expectativas são afetadas pelo inesperado. Essa é a resposta certa. Eu marquei formas verbais no presente. Por quê? Qual que foi? Para exprimir reais possibilidades de concretização. Ele usa frases no presente? Usa. Que nem eu expliquei para vocês no vídeo todas as minhas dicas de humanas, linguagens e redação, já saiu esse vídeo. Pode ter mais de uma alternativa certa na questão. Eu li essa, pensei, poxa, tem sim verbos no presente?
Então deve ser essa alternativa. Talvez eu nem tenha lido todas as alternativas para ver se tinha uma mais certa. E esse é um grande erro que muita gente comete, principalmente em humanas e linguagens, natureza também bastante. Pode ter mais de uma alternativa certa, mas só tem uma que responde perfeitamente a questão, só tem uma que está a mais certa. Eu marquei verbos no presente e eu nem pensei que poderia ser outra coisa. E esses foram, digamos, os meus principais erros de humanas e linguagens, rapaziada. Lembrando que tem muitas questões mais fáceis que, se você errar, a TRI pode prejudicar você. Teoria da resposta ao item. Expliquei sobre a teoria da resposta ao item em um vídeo que já saiu há alguns dias, sobre técnicas para você tirar a média mais de 800 no Enem, sem precisar gabaritar todas as provas, utilizando essas estratégias para você identificar questões mais fáceis, questões mais difíceis. Se vocês não assistiram esse vídeo, provavelmente vocês não estavam inscritos no canal, porque todo mundo está sendo notificado com o sininho de todos os novos vídeos que estão saindo. Se você não está inscrito, considere se inscrever se gosta desse estilo de vídeo assim. Vai ser um prazer ter você aqui. E estamos com a meta de 1 milhão de inscritos até o Enem. Então se inscreve, vai ser um grande prazer. E agora eu vou passar para vocês meus principais erros de exatas. E eu sou orgulhoso em exatas. Quero tirar uma nota muito boa em exatas. Então isso daqui vai ser uma dor no coração eu contar pra vocês os meus erros em exatas. Mas vamos lá. Essa foi vergonhosa. Essa questão eu errei, tá? Vocês não vão tirar nada de útil dessa minha dica específica, mas eu gosto de contar porque foi terrível, tá? Foi dessa questão aqui. Como faz pra evitar sentir choque na hora de tocar a cerca? Não sabia qual que era a resposta. Eu até saberia se eu tivesse lido com mais atenção, mas eu não marquei a resposta certa, que era fazer o aterramento da cerca. Fazer o aterramento é ligar fio terra, né? Que aí a corrente passa pelo fio terra e não pelo seu corpo, então você não sente o choque. Errei essa questão, porque, velho, eu devia estar cansado lá na hora. Até vocês vão tirar proveito sim dessa dica. Porque eu estava cansado lá na hora, não fiz tantas pausas para conseguir ler o mais agudo possível na minha mente. Então li essa questão e eu li aterramento e eu pensei, não faz sentido fazer o aterramento da cerca, sabe por quê? Porque eu confundi aterrar com enterrar. E eu pensei o seguinte, eu tenho uma cerca para impedir a passagem de pessoas. Se eu enterrar a cerca, as pessoas vão passar. Então não posso enterrar a cerca. Eu pensei isso, eu pensei, não pode ser o aterramento da cerca. Foi vergonhoso, foi triste esse erro, foi triste. Se eu tivesse lido com um pouquinho mais de atenção, se eu tivesse um pouco mais de disposição lá na hora da prova, não estivesse tão cansado, eu acertaria facilmente essa questão, tá? Então a minha dica pra vocês nessa específica é, faça pausa, véio. Há alguns dias eu postei o vídeo todas as minhas dicas para o Enem, de humanas, linguagens, redação e estratégias para você não cair em pegadinhas. E eu falei isso, se você tá muito cansado, fecha os olhos, respira um pouquinho, ou vai no banheiro, volta, vai beber água e volta. Isso ajuda você a renovar o seu cérebro. E às vezes você evita cair em pegadinha com coisa completamente boba, tipo isso daqui que eu fiz, só porque você descansou um pouquinho, tá certo? Isso ajuda demais. A próxima questão que eu errei no Enem, 2018. Essa é a do suco com 2 canudos. Eu sempre conto essa história pra vocês. Dei uma olhada nessa questão, qual que é a resposta. Pausa, tenta resolver, mas eu vou contar pra vocês por que eu errei essa questão. Primeira vez que eu fiz, eu passei os olhos nessa questão, não sabia qual que era a resposta, mas eu sabia qual não era a resposta. Então eu eliminei algumas das alternativas. Fiquei em dúvida entre duas. Na hora que eu voltei para fazer essa questão de novo com mais atenção, eu pensei, poxa, agora eu tenho tempo para fazer essa questão. Só analisei as duas que eu tinha deixado. Eu não li de novo as alternativas que eu tinha eliminado. E adivinha? A resposta certa era uma das que eu tinha eliminado. Então eu tentei analisar duas erradas e tentei marcar uma delas. Se eu tivesse lido pelo menos de novo essas alternativas quando eu voltei, eu saberia a resposta. Porque quando eu analisei, eu sabia qual que era a resposta. Eu sabia exatamente que a resposta era porque a pressão atmosférica e a pressão dentro da boca praticamente se igualam. Então não tem diferença de pressão para puxar o suco. Essa era a resposta. Eu sabia isso. Só que como eu tinha eliminado essa alternativa e eu não li ela de novo, eu não consegui encontrar a alternativa certa, marquei uma que naturalmente foi errada. Leia as alternativas de novo, mesmo as que você eliminou, porque vai que você sabe a resposta e é uma dessas que você sem querer eliminou. Próxima. Porcaria. Enem 2016. Dá uma olhada nessa questão aqui. Está aparecendo em algum lugar sobre a liga metálica. Essa foi uma das questões mais difíceis porque envolveu logaritmo. E por ser logaritmo as pessoas já erram muito, né? Porque é uma questão mais difícil.
Eu fiz toda essa alternativa, toda essa questão. Eu cheguei na resposta 400. E eu marquei 400. Sabe por que não é 400 a resposta? Porque se você ler com atenção esse enunciado, está falando que a cada meia hora cai 1%. Então, na hora de você encontrar a sua resposta, esse meu 400 era o quê? A quantidade de vezes que caiu 1%. A quantidade de intervalos de meia hora. Então, eu encontrei 400, marquei 400, mas a pergunta era quantas horas são? Eram 400 meia horas. Então, a resposta era 200. Véi. Então, pra você evitar cair nesse tipo de pegadinha, evitar esse tipo de erro, foi pior, porque tipo, eu levei 10 minutos pra fazer todos os cálculos de logaritmo e ainda errei. Então eu perdi tempo e ainda errei a questão. Se ao menos tivesse acertado, ótimo, né? Mas perdi tempo e errei. O que eu sugiro pra você, depois de você encontrar a sua resposta em matemática ou natureza, leia de novo o texto. Leia o texto de novo, você não vai levar nem 15 minutos, nem 15 segundos para ler esse texto de novo. Você vai garantir que aquele 400 é a sua resposta. No caso, não era, né? A resposta era 400 meia horas ou 200 horas. Leia de novo, mesmo que você ache que isso é perda de tempo, porque você vai garantir o acerto na questão. Próxima que eu errei em matemática e natureza. Ah, essa foi feia. Lembra que eu falei pra vocês sobre não botar chifre em cabeça de cavalo? Tava falando que ao invés de usar cloro, iria usar esses peróxidos, iria usar as leveduras, que era uma maneira mais natural. E a pergunta era, por quê? Por quê? Era simples essa alternativa, era simples essa questão. Foi uma das mais acertadas no Enem 2018. Para vocês saberem as porcentagens das questões mais acertadas, olhem o site zbs.com.br/Enem. Lá tem a porcentagem de acertos de todas as questões de algumas provas anteriores do Enem, inclusive essa. Se eu não me engano, essa foi a terceira mais acertada de toda a prova, e eu errei porque eu botei chifre em cabeça de cavalo. Eu gosto dessa gíria. Ou procurar pelo em ovo, tem gente que fala assim também. Eu pensei, poxa, as leveduras são geneticamente modificadas, então deve ser porque eles estão modificando geneticamente para ser melhor possível nesse processo biológico, então eu quero melhorar o rendimento da reação. Eu viajei muito. Eu marquei elevar a capacidade de clareamento dos genes, porque o fato de ser geneticamente modificado poderia sugerir que era para melhor, tipo uma biotecnologia para melhorar o rendimento do clareamento dos jeans. Mas não, velho. O texto está sendo claro, está falando, ao invés de usar cloro, que é tóxico, está usando isso daqui. Por que está usando isso daqui? Para eliminar o quê? Reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem. Simples. Não procura pelo em ovo, na verdade procure, tá? Procure porque tem questão que parece fácil, só que é complexa. Mas tem questão também que é fácil mesmo, tá? Conforme você vai fazendo muitos simulados, você começa a perceber alguns padrões. Então, se você vir uma questão muito fácil, desconfie. Mas pode ser que ela seja muito fácil mesmo, tá certo? Desconfie, mas nem tanto assim. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado dos meus erros. Espero que não cometam os mesmos erros que eu cometi. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Lembrando que está saindo vídeo todos os dias, praticamente, até o Enem. E no dia do Enem, nós vamos ter a nossa live xingando a prova, falando mal da prova. E vai ser uma live que já está disponível, tá? Vocês clicam no link aqui da descrição e já definem um lembrete, para que aí o YouTube notifique vocês e todo mundo venha junto xingar a prova lá no dia 17 de janeiro. Vai ser uma super live, vai ser bem legal pra gente interagir, criar essa comunidade de xingamento do Enem. E é isso, obrigado por terem assistido aqui até o fim. Vejo vocês nos próximos vídeos e lembra de se inscrever no canal. Estamos chegando a 1 milhão de inscritos. Tchau, tchau!